Bom, então agora para falar sobre os avanços em blockchain e distributed ledger, nós convidamos o senhor Jorge Marcel Smetana, que é consultor de pesquisa e inovação do Banco Bradesco. Obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite da RTM. O que mudou do ano passado para esse? O ano passado foi o Rony, meu amigo, hoje sou eu. E outras coisas também mudaram. E a B3 está aqui, ano passado foi o Gilson Osório, da Original My. Então algumas coisas mudaram. Bom, então eu criei um disclaimer muito importante, porque senão eu posso me encrencar aqui. Olha só, as ideias e opiniões... não passei pelo meu jurídico, então eu coloquei que o disclaimer é informal, tá bom? As ideias e opiniões expressadas nessa apresentação não necessariamente expressam as do Bradesco, mas sim as do Marcel. Você não deve usar as informações desta apresentação isoladas para tomar decisões de negócio, nem de investimento, nem para procurar um novo lugar para trabalhar. O Marcel não sabe se o Bitcoin é uma bolha, se o próximo fork do Ethereum vai dar certo e qual será a próxima startup unicórnio. E o Marcel não acredita que o Blockchain Distributed Ledger seja a solução para todos os problemas da humanidade. Em muitos casos, ele é uma das opções de solução. Em alguns, ele não faz o menor sentido. Porém, em alguns, ele é a melhor opção de solução. Tá bom? Então, com esse disclaimer, agora eu posso seguir em frente, posso falar o que eu quiser. Conceituação. Aqui depois do Bitcoin, o blockchain é a coisa mais difícil de explicar. Tá? Então, eu não vou explicar tanto em detalhe assim, porque isso tomaria muito tempo. Em primeiro lugar, é uma tecnologia de infraestrutura. Você nunca vai falar para o seu cliente, olha, Bradesco agora em blockchain. Se um dia o Bradesco fizer isso, tem alguma coisa errada com o nosso marketing, tá bom? Então, por favor, não pensem que isso você vai vender como propaganda para o seu cliente. Mas o que é blockchaining? O blockchaining nada mais é do que uma estrutura de dados onde o registro atual depende criptograficamente do registro anterior, de forma que você cria esse encadeamento de registro. O registro atual depende do registro anterior, que depende do registro anterior, e assim vai. E a alteração de um registro implica na alteração dos registros subsequentes. Então, dessa forma, fica praticamente impossível alterar um registro passado sem que isso reflita nos registros posteriores e sem que isso seja detectado. Então, aqui nós temos... Esse aqui é o laser? Aqui nós temos o encadeamento de registro. Então, ele é o blockchaining, é encadeamento de blocos, tudo bem? E o que é o Distributed Ledger? É um novo paradigma de computação distribuída multiparte, envolvendo várias partes, onde as partes envolvidas em uma transação possuem a mesma visão da verdade assegurada pelo sistema by design, isso é por construção, através de regras de consenso definidas pelo modelo de negócio. Pode ou não usar blockchaining, tudo bem? Então, uma grande diferença para uma base de dados distribuída é que você tem a regra de consenso. A regra de consenso define se aquela informação deve ou não ser gravada em cada um dos nós. E uma outra diferença com relação à base de dados distribuída também é que, geralmente, um nó, por exemplo, pode ser do Bradesco, outro pode ser do Itaú, outro pode ser da B3, e normalmente uma base de dados distribuída, a mesma instituição é dona de todos os nós. Por exemplo, o Bradesco tem uma base em Alphaville, tem uma base em Osasco, tem uma base em Nova York, e essa base está ligada, mas é uma base de dados normal. E quando você junta o conceito do blockchain, ou do blockchain, o encadeamento de blocos, com o Distributed Ledger, você tem o que se chama de blockchain, tudo junto, tá bom? Então, é uma conceituação assim que eu fiz que eu acho que ajuda as pessoas a entenderem a diferença entre essas coisas, tá? E tem, que o Johan falou, nós temos blockchains públicos ou não permissionados, onde qualquer um pode fazer parte, qualquer um pode baixar o software do Bitcoin, do Ethereum, ou de outro blockchain público e rodar na sua casa e ser um novo participante daquela rede. Enquanto que num blockchain privado, você precisa de permissão para entrar. Por exemplo, se nós fizermos um blockchain de bancos, e você não é um banco e você quer participar, alguém vai perguntar, você é banco? Não, não sou. Então, você não pode participar, lamento. Tudo bem? Então, perdão. O uso de blockchaining com Distributed Ledger, ele me dá imutabilidade, resiliência, o fato dos dados estarem espalhados por diversos nós, e também autoconciliação, porque todos os nós participantes, eles enxergam a mesma verdade sobre um determinado fato compartilhado. Eu não preciso, por exemplo, perguntar assim para a CIP,
quanto que eu estou devendo para o Itaú ou qualquer coisa nesse sentido, né? Eu tenho essa informação por construção. E isso aqui eu acho que é um outro diagrama também, se você já viu alguma apresentação minha, você vai ver isso várias vezes, eu acho que isso facilita o entendimento, né? Nós separarmos o que são casos de uso e o que são plataformas de blockchain distributed ledger. Nós temos aqui algumas plataformas, né, que são de blockchains públicos, né, que nem foi falado, o Ethereum, o Bitcoin blockchain. Temos dois consórcios, né, o Corda, ele tem o R3 é um consórcio e ele tem a plataforma dele, que é o Corda. O Concorde até morreu, desculpa, esse aqui eu devia ter tirado. Aí tem um outro consórcio chamado Hyperledger, que começou com grandes empresas de tecnologia. E hoje tem também instituições financeiras e de diversos outros segmentos. Então, cada um deles aqui tem uma plataforma sendo desenvolvida. Por exemplo, a IBM tem a dela, o Fabric. A Intel tem a dela, o Salt of Lake. Os japoneses lá tem o Iroha e assim vai. Então, você tem plataformas e você tem casos de uso, né? Por exemplo, identidade digital, Know Your Customer, prevenção a fraudes, pagamentos, remessas internacionais, trade finance, mercado de capitais, registro de informações de forma geral. E você também tem plataformas que são verticais, né, que entram na questão do vendor lock-in, né, que o Johan falou, como Ripple, né, que faz remessas internacionais, pagamentos internacionais, e Digital Asset Holding. Né? Você não enxerga o blockchain dela, você usa uma solução vertical. Por exemplo, se eu quiser construir algum outro caso de uso em cima dessas plataformas, eu não consigo. Mas eles são extremamente eficientes, né? Aquilo que o Johan falou, eles estão bem na linha, assim, de buscar eficiência num determinado caso de uso bem específico. Mas se eu sair por aí utilizando, tá bom, então eu vou usar o Ethereum para fazer Digital Identity, vou usar o blockchain do Bitcoin para fazer pagamento ou registros imutáveis de automóveis, de imóveis, ou seja lá do que for. Vou usar o Chain para uma determinada coisa, vou usar o Corda para outro, o Hyperledger Fabric, por exemplo, para outra. Eu vou ter um grande problema de integração entre as minhas informações, entre os meus sistemas. Então, quanto menor o número de plataformas eu usar dentro de casa, melhor para mim. Por exemplo, se eu preciso de cash on ledger, né, se eu preciso de uma representação de dinheiro num distributed ledger, e se eu tenho um ativo, por exemplo, se eu tenho uma ação que está num outro blockchain, para eu fazer uma troca atômica, um atomic swap, eu vou ter sérios problemas. Essas plataformas, elas ainda não se conversam. Né? Você tem lá o Interledger Protocol que está sendo desenvolvido, a IETF, a Internet Engineering Task Force está tentando especificar isso, o Ripple está tentando usar, só que nós estamos longe de uma questão de interoperabilidade. Então, o que nós precisamos é analisar os requisitos do meu caso de uso, requisitos funcionais e não funcionais, e olhar para as plataformas que nós temos disponíveis hoje e ver qual é a melhor plataforma hoje. Só que como nenhuma dessas plataformas estão de fato em produção, né, o Corda chega em produção mais ou menos no final do ano, no começo do ano que vem chega a versão Enterprise, o Fabric da IBM, ele está mais ou menos em produção, só que ainda é uma versão 1.0. Eu, pessoalmente, como cliente, eu gosto de usar do 2.0 para frente, tá bom? E 1.0, você sabe que é aquele negócio que foi o que deu para fazer, foi o que deu para lançar, e do 1.0 para 2.0 já vai ter uma grande diferença. Mas é o que nós temos. Então, nós temos que olhar também o roadmap, para onde que essas plataformas estão indo. Né? Como foi falado aqui, Bradesco é membro do R3, é membro do consórcio e investidor, assim como o Itaú e B3, e nós acreditamos muito no roadmap do Corda. Estamos acompanhando o desenvolvimento do Corda, acreditamos também que o Fabric da IBM também vai avançar, também está no nosso pipeline estudarmos o Quorum do JP Morgan, só que não acredito que nós teremos muitas plataformas. Né? Mas da mesma forma, se eu for perguntar aqui o que você tem de base de dados dentro da sua casa, dentro da sua empresa, você vai falar, olha, eu tenho IBM, eu tenho IBM DB2, eu tenho Microsoft SQL Server, eu tenho Oracle. Então, por exemplo, você tem lá 3 vendors que te atendem, e alguns deles talvez tivessem uma melhor condição de preço, talvez tivessem requisitos que você achava melhor, e você escolheu trabalhar com 1, 2 ou 3 ali. Aqui vai ser a mesma coisa. Aqui vai ser a mesma coisa. Então, nós acreditamos muito no Corda, do R3, acreditamos também no Fabric. E no cenário nacional, né, como foi falado, né, eu faço parte do GT de Blockchain, o Adilson é o coordenador, o Cássio faz parte, o Cássio ficou aí se desculpando que o Joaquim não veio, mas quem está lá no dia a dia é o Cássio. Né? A B3 também está lá. Então, nós estamos discutindo, então nós vamos chegar num consenso, sem usar blockchain, nós vamos chegar num consenso,
de qual é a plataforma que nós vamos utilizar para os nossos primeiros pilotos. Então, no cenário nacional, nós temos um grande peso, sim, de influência do que nós vamos utilizar, olhando para aquilo que nós achamos que é melhor. Agora, no cenário internacional, por exemplo, se eu faço uma remessa internacional com Wells Fargo, com Citi, com Deutsche Bank, eu não tenho talvez tanto poder para dizer ao Wells Fargo ou Deutsche Bank, o negócio é o seguinte, vocês vão usar corda, tá bom? Mas se eles falarem para mim que eles vão usar Ripple, se eles vão usar Quorum, não sei o que lá, eu vou ter que trabalhar também com eles. Então, eu vou ser forçado, em cenários internacionais, a aderir o que o mercado internacional está aderindo. E no cenário nacional, a gente conversa e tenta chegar numa conclusão do que é melhor para nós, para o Brasil. Tudo bem? E óbvio, né, que essas plataformas têm que conversar com o seu sistema legado. Algumas delas são extremamente difíceis de conversar com o seu legado e outras já nasceram pensando nisso. Por exemplo, o Corda, ele grava as informações de uma base de dados SQL e ele tem lá uma espécie de um message queue, o AMQP, que você pode conectar no seu barramento Enterprise. Então aqui, né, trazendo um pouco de um cenário que é conhecido, né, para os senhores, nós temos uma infraestrutura de mercado, né, temos a CIP, temos a B3, o Banco Central, ele é um órgão regulador, mas ele também atua, né, de alguma forma com uma infraestrutura de mercado, por exemplo, transações acima de R$250 mil, eu acho que no boleto, TED, acabam passando direto pelo Bacen. Elas são entidades centrais confiáveis. Tirando o órgão regulador, né, CIP e B3, eles são confiáveis. A CIP porque é dos bancos, por exemplo, mas também porque é regulada e auditada. E a B3 ela é regulada, auditada, autorizada a atuar no nosso mercado. E aí, hoje, né, na infraestrutura que nós temos hoje, as mensagens elas são processadas por esses nós centrais. E você tem uma arquitetura, que é essa, e você tem um modelo de negócio atual, que, né, implica em pagamento, por exemplo, de taxas, né? Você vai registrar um boleto, você vai pagar uma taxa, você vai enviar uma TED, você vai pagar uma taxa, você vai fazer um registro de alguma coisa, você paga uma taxa, e esse é o modelo de negócio. Esse aqui eu coloquei um modelo teórico, Blockchain Distributed Ledger, porque na prática as plataformas, elas são um pouco diferentes realmente desse negócio aqui. Mas você tem certamente uma mudança na forma de atuação daqueles nós que eram nós centrais, eles passam ou a ser um nó, também participando do blockchain, ou vai virar um notary na arquitetura do Corda, ou vai virar um ordering service na arquitetura do Fabric, ou vai virar um approver, sei lá, no Quorum, alguma coisa assim. Mas, como foi falado, né, nós começamos a ter um problema crítico de governança também, porque aqui a governança é até simplificada, porque você tem uma entidade central que fala assim, ó, o padrão vai ser esse. Ainda que isso seja colaborativo e seja discutido, né, que nem o Yared falou, de uma certa forma, o modelo centralizado ele simplifica bastante a governança. Aqui é bem mais complicado, porque aqui, né, o mesmo software ele roda em todos os nós, e se você tiver uma atualização no sistema, você tem que falar para todos os nós atualizarem os seus sistemas ao mesmo tempo. Então, tem outras questões aqui também. E, certamente, né, você tem a mudança na arquitetura, mas se não houver uma mudança no modelo de negócio, será que faz sentido eu passar daqui para cá? Vamos supor, nós não estamos fazendo registro de boleto, né, mas é que é um caso bastante conhecido para todos. Vamos supor que aqui o registro de boleto custa 9 centavos por boleto registrado. E aqui também custa 9 centavos. E aqui eu tenho alguns problemas que são contornáveis, são aceitáveis, e aqui eu também tenho problemas semelhantes. Então, para que eu vou mudar dessa arquitetura para essa? No fundo, o que vai me direcionar é uma questão de custo. Se aqui não custar mais barato do que aqui, dificilmente eu vou mudar daqui para cá. Tá bom? Então aqui eu trouxe uma comparação mais visual, só para os senhores entenderem a diferença entre os tipos de Distributed Ledger que nós temos hoje, as plataformas que nós temos hoje. Então nós temos uma, né, que eu chamei de Fully Replicated, ou simétrico, em que todos os nós enxergam todas as transações. Então aqui nós temos o Ledger, né, de cada instituição. E se o Bradesco quer fazer uma transação com o Itaú, que seja, ele acaba mandando essa transação para todos. E se o Itaú quer fazer uma transação com a Caixa, ele acaba mandando também para todos e assim vai. Certo? Então, todos os nós enxergam todas as transações. Se eu quiser privacidade, eu vou ter que criptografar a transação com a chave do destinatário. Ainda que eu, vamos supor, o Bradesco quer mandar uma mensagem para o Itaú, só que essa plataforma implica que eu mando a mensagem para todos os nós. Então, eu pego, uso a chave do Itaú, a chave pública dele, crio uma chave simétrica entre nós, criptografo a minha mensagem, mando para ele uma chave que só eu e ele sabemos qual é. Todos recebem essa informação, mas só os dois conseguem decriptografar aquela mensagem, que foi o que a Yared comentou sobre privacidade
porque ela não é nativa, por exemplo, no Bitcoin, no Ethereum, ele teve que colocar a criptografia na mensagem antes dela ser propagada pelo blockchain. Algumas aplicações, né, nós enxergamos, o Marcel enxerga, não o Bradesco, ou o Bradesco também, porque eu falei bastante disso lá. Algumas aplicações você gostaria que a tua plataforma se comportasse desse jeito. Por exemplo, prevenção à fraude. Prevenção à fraude, geralmente, né, você fala assim, você quer que as pessoas saibam, olha, está acontecendo esse tipo de fraude, ou está acontecendo esse tipo de crime. Né? Hoje em dia, esses golpes que tem por aí que atingem pessoas físicas, em poucos instantes, milhões de pessoas já receberam no WhatsApp, né, aquela informação de que, ó, cuidado que esse tipo de crime está acontecendo. Então, aqui é a mesma coisa entre as instituições financeiras, ó, cuidado que está tendo esse tipo de ataque. Então, esse compartilhamento, você quer que chegue até todos os nós. Registro de boleto, eu coloquei ele aqui como um broadcast também, porque, assim, tem forma de contornar sem ser broadcast? Até tem, mas, por exemplo, se o Bradesco registrar um boleto e quer que alguém na caixa pague esse boleto, o Bradesco não sabe em qual instituição financeira aquele boleto vai ser pago, então seria necessário que todas as instituições tivessem só isso. 5 minutos? Você levantou quando faltava 10? Não? Você levantou? Ah, então primeiro você tem que levantar o 10, não vai? Não, desculpa. Tá bom. Tá brincando. Então deixa eu correr aqui. Vocês entenderam, né? Pronto. Então, do outro lado, né, um distributed ledger parcialmente replicado, assimétrico ou particionado, onde você só manda a sua transação para o seu par. Tudo bem? Então, eu coloquei de propósito aqui que o Banco Central não recebeu nada sobre aquelas transações peer-to-peer, para mostrar que isso é um problema. Porque se eu estou num ambiente regulado, onde o órgão regulador ele precisa supervisionar a minha rede, ele precisa de alguma forma receber essas informações. Né? Mas a privacidade ela é garantida por construção, fisicamente, e também por criptografia das mensagens, se eu quiser. Por exemplo, TED-Doc, né? Se eu mando um TED do Bradesco para o Itaú, por que o Banco do Brasil ou Caixa tem que ver essa transação? Transações bilaterais, multilaterais, o Corda trabalha desse jeito. O Fabric da IBM, com channels, né, que é um recurso dele, trabalha desse jeito, só que não é tão prático. Sem channels, ele trabalha desse jeito, tá bom? Então, rapidinho, alguns problemas desse tipo de topologia, desse tipo de plataforma e desse tipo de plataforma. Privacidade, eu já comentei, né, os algoritmos de criptografia atuais não são resistentes a ataques por computadores quânticos. Computadores quânticos vão ser uma realidade em 5, 10 anos. Difícil de escalar quando se faz broadcast para todos os nós precisam ter o mesmo dimensionamento. Imagina um banco 20 vezes menor que o Bradesco, para participar de uma rede dessa, ter que ter uma infraestrutura igual ao do Bradesco. E só para vocês saberem, por exemplo, no caso de boleto ou TED-Doc, a infraestrutura que o Bradesco precisa ter é maior do que a da CIP tem hoje, se eu quiser trabalhar desse jeito, tudo bem? Então, desempenho, né? Se eu tenho N nós na rede, eu preciso transmitir para N-1 nós. Então, se eu mandava X transações por dia, por exemplo, para a CIP, numa arquitetura assim, numa plataforma desse tipo, eu vou mandar as mesmas X transações, só que em vez de só mandar para a CIP, eu vou mandar N-1 vezes. Então, temos aqui um problema de escalabilidade. Já nesse modelo aqui, o double spend, não dá para garantir que não vai ocorrer o double spend se eu não tiver um trust third party, que é aquilo, né, que o Yared está falando, que precisa de uma entidade central. E se eu preciso de um trust third party, eu fico muito próximo daquele modelo original centralizado também, né? O órgão regulador ele precisa ser capaz de supervisionar a rede. E se ele for um nó, ele vai precisar de uma infraestrutura gigantesca, porque ele vai virar tipo uma CIP da vida, né, que seja. E ele, se ele não for um nó, ele vai precisar receber as informações, seja on ledger, seja off ledger, seja online, seja de forma batch, seja via mensagem push, seja via API, seja via e-mail. Vou precisar resolver de alguma forma a parte de regulação. E nesse tipo de plataforma, a alta disponibilidade e o disaster recovery, ele não acontece por forma default. Você tem que construir isso. Né? Aqui eu tenho a replicação dos dados. Qualquer um dos nossos que está aí, eu consigo perguntar no outro. Aqui eu preciso construir a minha alta disponibilidade. Tá bom? E o Trusted Third Party, a necessidade de um Trusted Third Party, ainda que ele não seja um nó central, ele acaba virando um ponto crítico de falha. Tá bom? Só que esse material vai estar disponível, né? Então eu coloquei alguns casos de uso em que talvez valha a pena ou não, ou que seja possível ou não utilizar Distributed Ledger. Eu vou passar aqui só para avançar. Alguns casos de uso, né, onde já detectamos que pode ser utilizado. Aqui é um pouco parecido com o que o Johan falou, né? Assim, por onde que eu começo? Assim, ecossistemas com elementos centrais intermediários que agregam pouco ou nenhum valor
ao ecossistema. Negócios que têm problemas de conciliação entre as partes, negócios carentes de sistemas ou com sistemas ineficientes. Né? Perguntas, né? Parecido com a do Johan. Tenho já um sistema que funciona bem e me atende? O custo total com blockchain distributed ledger vai ser menor, maior ou igual do que aquele custo que eu tenho hoje. A mudança de modelo de negócio, ela é viável? Ela é vantajosa? Se ela é vantajosa, para quem que ela é vantajosa? O uso de blockchain distributed ledger resolve de fato algum problema que eu tenha? E o uso de blockchain distributed ledger trará benefícios a longo prazo? Como que nós estamos posicionados? Nós temos lá no Bradesco, né, eu faço parte do Departamento de Pesquisa e Inovação. Nossa missão é dominar e disseminar a tecnologia, mapear riscos e oportunidades para o Bradesco. Atualmente nós achamos que tem muito mais oportunidades do que risco. Selecionar os cajus mais importantes e executar provas de conceito e piloto. Nós temos também um time multidisciplinar, né, que nem falou o Johan, nós temos pessoas da área operacional, da área técnica, da área de negócio. Né, estamos envolvidos no ecossistema de startup, através da Novabra Startups, Novabra Habitat e outras coisas. Estamos no consórcio R3 e temos aí um universo todo, né, com quem nós conversamos. Provavelmente, em todo o blockchain distributed ledger que o Bradesco se meter, seja de banco, seja com seus clientes, muito provavelmente o Bradesco vai querer ser um nó. Porque se eu não sou um nó, eu vou ter que estar pendurado em alguém que é. Embora você não consiga enganar a rede, eu consigo enganar... Acabou, né? 3 minutos, tá bom. Embora eu não consiga enganar a rede, eu consigo enganar quem está pendurado em mim. Então, provavelmente, né, o Bradesco, por ser uma instituição grande, que tem possibilidade de ter uma infraestrutura, nós sempre vamos ser um nó do distributed ledger que aparecer, seja dos bancos, seja de supply chain, seja de qualquer coisa. E terminando, esse aqui eu creio que é o meu último slide, né, o que nós fizemos de prova de conceito e piloto, né, que nós estamos começando. Nós começamos uma prova de conceito no Ethereum, né, que nem o Cássio citou, o ID de máquina compartilhado, que ele é de prevenção à fraude. Fizemos 3 POCs com a Hyperledger Fabric, uma de pagamentos em parceria com a IBM, mesmo na versão 0.6 ainda, onde cadastro compartilhado com a Febraban, o aceite do boleto de proposta, o registro do aceite do boleto de proposta junto com Itaú, CIP, Santander, Banco do Brasil. E com o Corda, nós fizemos o cadastro compartilhado do projeto Fingerprint, né, com B3 e Itaú, que foi muito interessante, nós demonstramos na SEAB, né, junto com os nossos parceiros aí. Na Febraban, eu creio que o Adilson vai comentar, nós estamos discutindo aí 1 ou 2 pilotos para serem executados e entregues em 2018. E internamente nós temos 2 pilotos também em Corda, um na área de pagamentos e um na área de registros de informações. Então, obrigado. Acho que é isso, né? Já acabou. É isso. Obrigado.